Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos investigar um documento-chave que, olha, por muito tempo funcionou como um verdadeiro mapa para definir o que engenheiros, arquitetos e agrônomos podiam fazer no Brasil. A gente está falando da Resolução número 218, lá de 29 de junho de 1973, do CONFEA, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Ela basicamente veio para colocar ordem na casa, vamos dizer assim. Sabe, tinha a lei principal, a 5.194 de 66, que definia as profissões, mas era meio genérica, né? Aí a Resolução 218 chegou para detalhar mesmo, para dizer quais atividades específicas cada um engenheiro civil, arquiteto, agrônomo e por aí vai, podiam fazer de fato. O objetivo era muito claro, facilitar a fiscalização, sabe? E garantir que ninguém invadisse a área do outro. Então a nossa missão aqui é tentar desvendar esse mapa de competências. Entender como é que a resolução distribuía as responsabilidades, como ela desenhava as fronteiras profissionais naquela época. Certo, vamos mergulhar nisso. Com certeza. E é fundamental entender a importância dessa resolução naquele contexto, né? Ela surgiu de uma necessidade muito prática. Precisava de clareza. Pensa bem. Sem limites definidos, como você sabe quem é o responsável técnico pelo projeto de um prédio, pela segurança de uma instalação elétrica complexa ou, sei lá, pelo manejo de uma lavoura? Era vital. Para os profissionais e, claro, para quem contratava, né? Buscando segurança. E a forma como ela foi estruturada é bem interessante. Primeiro, ela listou um conjunto de atividades técnicas gerais. Tipo um cardápio? E depois, artigo por artigo, foi dizendo, olha, essa atividade aqui para essa profissão, se aplica desse jeito, nesse contexto. Excelente ponto. Vamos começar por essa base, então, o artigo 1º. É como se fosse o alicerce de tudo, né? Ele lista 18 atividades gerais que são como as ferramentas na caixa desses profissionais. Não vamos listar todas as 18 aqui, senão fica extenso, mas para ter uma ideia, tem atividades ligadas à concepção, como estudo, planejamento, projeto, outras mais focadas na mão na massa, tipo direção de obra, execução, montagem, reparo. Aí tem um grupo importante de verificação, vistoria, perícia, laudo técnico. E ainda ensino, pesquisa, operação, manutenção de equipamentos. Nossa, cobre tudo, desde a ideia inicial até a obra funcionando e sendo analisada depois? Exatamente. E essa estrutura é que é o pulo do gato. Essas 18 atividades são tipo um vocabulário comum. A resolução diz, ok, no nosso universo regulado, essas são as ações técnicas possíveis. Supervisionar, projetar, executar, fiscalizar, periciar e assim por diante. E a partir daí ela começa a distribuir. Para o arquiteto, essas ações se aplicam a edificações e urbanismo. Para o engenheiro mecânico, a sistemas mecânicos. E na responsabilidade técnica, claro. A ideia era garantir que tarefas mais complexas ou que envolvem risco fossem feitas só por quem tinha, de fato, a formação e a habilitação para isso. Uma questão de segurança pública, no fim das contas. E é aqui que a coisa começa a ficar bem específica, né? Como essas 18 ferramentas foram distribuídas para cada um. Os artigos 2º até o 23º fazem justamente isso. Vamos pegar alguns exemplos para sentir como funciona. Podemos começar pelo arquiteto, ou engenheiro arquiteto, que está lá no artigo 2º. Para ele, a resolução foi bem ampla, deu competência para fazer todas as 18 atividades, o leque completo de ações, mas claro, dentro do universo dele. Edificações, conjuntos arquitetônicos, monumentos, paisagismo, arquitetura de interiores, planejamento físico urbano regional, ou seja, poder total, mas dentro do seu campo específico. Agora, para a gente ver o contraste, vamos pular para o engenheiro agrimensor, no artigo 4º. Aí o cenário muda bastante, né? Ele já não tem acesso a todas as 18 atividades para tudo. O foco principal dele é mais em levantamentos topográfico, batimétrico, geodésico, aerofotogramétrico. Basicamente, medir e representar o terreno, o espaço. Ele também atua na locação de obras, tipo loteamento, sistemas de saneamento, irrigação, traçados de cidades, estradas. Para essas tarefas, ele usa um conjunto grande daquelas 18 atividades. Só que a resolução era ainda mais detalhista.
Para projetar e construir algumas dessas coisas, como arruamentos, estradas e obras hidráulicas, a competência do agrimensor era mais restrita, focava mais nas atividades de execução, fiscalização, vistoria, perícia e menos no estudo e projeto inicial dessas estruturas específicas. Isso mostra bem a tentativa de ser preciso nos limites, né? Sim, essa granularidade é muito importante, mostra uma tentativa clara de mapear conhecimentos específicos. O agrimensor era visto como especialista em medir, demarcar, localizar com precisão. Mas talvez não fosse o profissional para calcular a estrutura de uma ponte ou projetar uma barragem complexa, entende? A resolução reconhecia essa especialização. Era um reconhecimento das diferentes formações. Vamos para outro peso pesado. O engenheiro civil ou engenheiro de fortificação e construção está lá no artigo 7º. Aqui a gente volta para um cenário de amplitude. Igual o arquiteto, ele também tem competência para todas as 18 atividades. E o campo de aplicação, nossa, é gigantesco. Edificações, e aí está a famosa sobreposição com a arquitetura, mas também estradas, pistas de aeroportos, sistemas de transporte, saneamento, portos, rios, canais, barragens, pontes, grandes estruturas. É o universo da construção civil e da infraestrutura, né? A relação arquiteto-engenheiro civil é um clássico, né? Os dois podendo atuar em edificações, usando todo o arsenal das 18 atividades, mas as formações e, historicamente, os focos são diferentes, ainda que complementares. O arquiteto muitas vezes mais voltado para a concepção do espaço, para a função, para a estética. O engenheiro civil com um domínio talvez mais profundo das estruturas, das fundações, dos materiais, das grandes obras de infraestrutura. A resolução não acabou com essa sobreposição, mas reconheceu os domínios amplos de cada um. E o que dizer de áreas que já eram super especializadas em 73? Os engenheiros eletricista e eletrônico são um ótimo exemplo disso, não são? Estão nos artigos 8 e 9. E, de novo, olha só, os dois com competência para todas as 18 atividades. A diferença crucial está no foco da aplicação. Onde eles usam essas ferramentas? O engenheiro eletricista da modalidade eletrotécnica lida mais com a energia pesada, vamos dizer assim. Geração, transmissão, distribuição, utilização de energia elétrica. Pensa em usinas, linhas de alta tensão, grandes instalações elétricas prediais e industriais, motores de potência, sistemas de medição e controle elétricos. Já o engenheiro eletrônico ou de comunicação, embora também lide com materiais, com sistemas de medição, o foco dele está mais nos equipamentos eletrônicos em geral. Sistemas de comunicação, telecomunicações, rádio, TV, telefonia da época, né? Semicondutores, circuitos. É a engenharia que lida mais com sinais, com informação, com controle mais fino, e menos com a potência bruta. Essa distinção é muito reveladora do estado da tecnologia naquela época. A eletrônica já era um campo bem estabelecido, diferente da eletrotécnica, e a resolução reflete isso direitinho. Os dois profissionais tinham capacidade plena de atuação, todas as 18 atividades, mas em domínios tecnológicos distintos. Um cuidava mais da força, o outro mais da informação e do controle, né? Se a gente conecta isso ao quadro geral, vê a tentativa da resolução de acompanhar essa especialização do conhecimento técnico que já existia. Para a gente fechar esses exemplos, vamos ver um caso que sugere uma diferença de escopo mais ligado ao nível de atuação. O engenheiro de operação, artigo 22, e o que na época era chamado de técnico de nível superior, hoje o tecnólogo, artigo 23. Naquele tempo, eles estavam sob a alçada do CONFEA. Para esses profissionais, a resolução concentrava a competência nas atividades mais práticas, mais voltadas para a execução mesmo, da atividade 09 até a 18. Isso inclui o quê? Elaborar orçamento, padronizar processo, controlar qualidade, executar obra em serviço, fiscalizar a produção, conduzir a equipe técnica, instalar, montar, reparar, operar e manter sistemas, fazer desenho técnico. Percebe que as atividades mais ligadas ao planejamento estratégico, ao projeto conceitual, aquelas de 01 a 05, não aparecem diretamente.
E mesmo as atividades como vistoria, perícia e ensino 06 a 8 só eram permitidas se fossem diretamente ligadas às funções principais deles, de execução e operação. Parece que tinha uma delimitação bem clara ali, um foco na aplicação prática. Uma clara diferenciação nos papéis técnicos que o sistema reconhecia. Tinham aqueles profissionais habilitados a conceber, projetar, executar e analisar, em todo o espectro da área deles, as atividades de 1 a 18, e tinham aqueles cuja formação e habilitação eram mais direcionadas para a ponta da execução, da operação, da manutenção, do controle de processos específicos, as atividades de 9 a 18, e com algumas condições. Isso provavelmente refletia diferentes níveis e focos de formação e, por consequência, diferentes níveis de responsabilidade técnica atribuídos pela norma naquela época. E é bom lembrar que essa lógica se repete, né? A resolução é longa, cobre o engenheiro agrônomo, artigo 5º, também com as 18 atividades, mas voltadas para o mundo rural, vegetal, animal, recursos naturais. Cobre o engenheiro mecânico, artigo 12, lidando com processos e sistemas mecânicos. O químico, artigo 17, focado na indústria química. O de Minas, artigo 14, na extração mineral. O florestal, artigo 10, no manejo de florestas. E muitos outros. O padrão é sempre esse: definir o campo do saber e dizer quais daquelas 18 ações o profissional pode realizar ali dentro. Tem um artigo que meio que amarra tudo isso, que é o artigo 25. Ele é bem direto ao ponto. Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem pelas características de seu currículo escolar. Ou seja, a ligação é direta. O que você estudou formalmente na faculdade define o que você pode ou não fazer na profissão. Ponto final. Ele também esclarece um ponto importante sobre pós-graduação. Uma pós, por exemplo, só amplia a competência dentro da mesma modalidade que você já tem. Sei lá, fazer uma pós em gestão ambiental não transforma um engenheiro mecânico num engenheiro ambiental com plenos poderes na área, mas sim aprofunda o conhecimento dele para aplicar a gestão ambiental na engenharia mecânica. Faz sentido, né? E claro, tinha o artigo 26, que cuidou da transição lá em 73. Respeitou os direitos de quem já estava formado e registrado, mas aplicou as novas regras, as mais amplas, se fosse o caso, para os novos profissionais ou para quem ainda estava estudando. Esse artigo 25 é mesmo a chave de tudo, a pedra angular dessa filosofia. Ele toca na questão central da responsabilidade profissional ligada ao conhecimento formal. A sua habilitação profissional, o seu registro no conselho, não é um cheque em branco, né? É um atestado emitido por um órgão regulador de que você tem uma base de conhecimento técnico validada por um currículo aprovado para realizar atividades que impactam a segurança, a saúde, a economia, o meio ambiente. E essa ideia de vincular a competência ao currículo, apesar de ser de uma resolução de 1973, continua sendo um pilar fundamental na regulamentação de profissões técnicas, no Brasil e em muitos lugares do mundo. É uma forma de tentar garantir um padrão mínimo de qualificação e proteger a sociedade de práticas inadequadas ou até perigosas por falta de conhecimento técnico específico. Bom, então, fazendo resumo rápido. A Resolução 21.873 do CONFEA foi um esforço enorme para criar um dicionário de competências, né? Um mapa bem detalhado para engenharia, arquitetura e agronomia no Brasil daquela época. Ela definiu 18 tipos de atividades técnicas e depois disse, para cada modalidade profissional, quais delas ela podia exercer, e sempre ligando essa permissão à formação acadêmica. Então, o que tudo isso quer dizer? Que, pelo menos no papel e para fins de fiscalização do sistema CONFEA-CREA, existia uma estrutura bem definida de quem fazia o quê, com fronteiras, em tese, claras entre as profissões e suas responsabilidades. Sem dúvida. E essa clareza, mesmo que pudesse gerar debates ou precisar de ajustes com o tempo, tinha um valor imenso. Para fiscalização, para a organização das próprias profissões e talvez o mais importante, para quem contrata um serviço técnico, né? Saber que existe uma norma definindo o que se pode esperar de um engenheiro eletricista versus um eletrônico, ou de um arquiteto versus um engenheiro civil, isso traz uma segurança jurídica e técnica que é fundamental.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final que eu acho bem interessante. A gente está falando de um documento de 1973. O mundo da tecnologia, da engenharia, da arquitetura, da agronomia, nossa, mudou de uma forma quase irreconhecível desde então, né? Hoje os projetos são muito mais complexos, muito mais interdisciplinares. Pensa em áreas que, sei lá, nem existiam direito ou que explodiram em importância. Engenharia de software, bioengenharia, engenharia ambiental com esse foco moderno em sustentabilidade, mudanças climáticas, inteligência artificial aplicada a problemas de engenharia. Como é que essas novas realidades se encaixam ou não nesse modelo de atividades e modalidades definido há mais de 50 anos? Será que essa estrutura ainda consegue dar conta da complexidade de hoje? Ou ela exigiu e continua exigindo novas resoluções, novas interpretações e, quem sabe, até uma revisão mais profunda para refletir como o conhecimento e a prática profissional evoluíram tanto? Fica aí a questão, né? Como esses marcos regulatórios históricos se adaptam ou às vezes resistem a esse fluxo constante da inovação.